existe vamos dizer assim, uma falácia de que quem entra em urgência de diálise não pode fazer diálise peritoneal. Isso é uma verdade? Então, de uma maneira bem objetiva, eu te falo que pelo menos metade dos pacientes que iniciam de modo urgente poderiam começar pela peritoneal, sim. Um ano antes tinha saído um trabalho muito importante que tinha avaliado exatamente esse tipo de paciente. Os que chegam na urgência, se eles vão melhor em hemodiálise ou diálise peritoneal. E esse trabalho mostrou, Jéssica, que o paciente, quando entra em urgência, ser dialisado por um catéter que chega no coração, por um catéter que vai na barriga, ele tinha mais complicações com o catéter que ia até o coração. Oi, pessoal! É um prazer receber vocês para mais um episódio do Hemodiálogos, o seu videocast favorito de saúde dos rins. Aqui a gente chama quem entende para descomplicar a nefrologia. Eu sou Jéssica Marcelo e vou te acompanhar nessa jornada de conhecimento. Nós nos encontramos todas as quintas-feiras e você pode nos acompanhar pelas plataformas YouTube ou Spotify. E também não esqueça de seguir o @hemodiálogos no Instagram. Assim, você não perde nenhum conteúdo e ainda pode nos ajudar a produzir outras pautas. Então entra e fica à vontade, porque hoje você está no Hemodiálogos. E você sabia que diálise peritoneal pode sim ser uma opção numa emergência? Hoje nós vamos desmistificar mais essa lenda. Nós vamos falar sobre diálise peritoneal em início urgente. Então pode parar de procurar. Você já encontrou o que você precisava. E para falar desse tema polêmico, hoje nós vamos receber ela, que é uma musa na nefrologia, doutora Daniela Ponce. Oi, Dani! Oi, Jéssica, tudo bem? É um prazer estar aqui com você hoje no Hemodiálogos, principalmente porque a gente vai conversar sobre diálise peritoneal. Muito bem. Para a gente começar, para que todo mundo de casa saiba quem é você pode fazer assim um resuminho da sua história? Para essas pessoas saberem assim, com quem é que eu tô falando sobre diálise peritoneal? Sobre mim, eu sou Daniela Ponce, eu sou médica nefrologista e sou professora de medicina na Universidade Estadual Paulista, Unesp. Já aí há mais de 20 anos e eu venho cuidando de pessoas renais, de pacientes renais e atuando principalmente na área da diálise peritoneal, seja no cuidado dos pacientes com injúria renal aguda, ou seja, aqueles que perdem a função renal de maneira muito abrupta, como no paciente crônico. Oferecendo para eles essa possibilidade e estudando, pesquisando vários aspectos da diálise peritoneal no início urgente. Ela é realmente a sumidade. O nome, quando se pensa em diálise peritoneal no Brasil, a gente se pensa em Daniela Ponce. Dani, então vamos começar falando sobre o que é diálise peritoneal. Porque pra gente que é nefrologista é algo muito básico, mas nem todo mundo tem esse repertório. Fala pra gente. Sim, e olha, Jéssica, não é para todo nefrologista que a diálise peritoneal é uma coisa também assim super básica, né? E a gente vai conversar o porquê disso. A diálise peritoneal, assim como a hemodiálise, ela é um tratamento que visa substituir, não totalmente, mas parcialmente aí as funções dos rins para aqueles pacientes que estão com funcionamento renal mínimo. Qual que é a diferença dela para a hemodiálise? A grande diferença é que a membrana dialisadora, quem vai fazer as trocas, quem vai purificar o sangue, é uma membrana do próprio paciente. É o peritônio, que é uma membrana bem fininha, que cobre, tanto a parede do abdômen como o intestino. Ela é a nossa membrana dialisadora, é uma membrana viva. Essa é a principal diferença. E a segunda principal diferença é que, diferente da hemodiálise, que é feita no ambiente hospitalar, em clínicas, a diálise peritoneal é uma terapia feita no domicílio, na casa do paciente. Então, a gente divide com o paciente e a sua família o cuidado. A responsabilidade do tratamento, que são muitas, né?
Isso mesmo. Bom, entre a diálise peritoneal, a gente sabe que tem essa, que é aquela que a gente faz em casa, que já está tudo organizado, que a gente já fez os aconselhamentos e os treinamentos enquanto estava no conservador. Mas existe vamos dizer assim, uma falácia de que quem entra em urgência de diálise não pode fazer diálise peritoneal. Isso é uma verdade? Isso não é uma verdade absoluta, né? O que a gente gostaria, né, se a gente pudesse intervir aí em todos os eixos, é que os pacientes não precisassem de diálise. Infelizmente, isso não acontece e talvez nunca aconteça, nunca venha a acontecer, ou vai demorar muito tempo ainda. Uma vez o paciente precisando de diálise, o que a gente gostaria? Qual seria a situação ideal? Que esse paciente tivesse o seu acompanhamento prévio, né? Sim. Por um clínico, por um especialista, que ele fosse preparado para começar a terapia de substituição renal, a diálise no momento oportuno. Isso. Chegasse, agora é a hora. Mas, infelizmente, essa não é a realidade do nosso país e nem só do nosso país, né? Mesmo quando a gente vai ver aí na literatura, no mundo, pelo menos 1/3, mesmo em país desenvolvido, país rico, 1/3 dos pacientes começam a diálise sem programar. Sim. E no nosso país, isso é muito maior, né? Há dados de que pelo menos 60 de cada 10 6 pacientes começam a diálise estando hospitalizados. Dados do estado de São Paulo do ano passado mostraram que foram 77% dos pacientes que começaram a diálise hospitalizados. Ou seja, eram pacientes que não sabiam que eram renais crônicos avançados, ou até tinham conhecimento, mas não faziam segmento pré-dialítico, ou até faziam, mas de repente tiveram uma infecção ou necessidade de uma cirurgia, e aquela função renal que era 20%, 25%… Caiu rápido. Cai rápido, se transforma em 5%, 7% e precisa começar a fazer a diálise. Esse tipo de paciente, ele pode fazer a diálise peritoneal? Nós vamos ter que avaliar o paciente como um todo, do ponto de vista clínico. Quando ele não vai poder fazer? O que ele não vai poder fazer é se, como eu falei, a membrana é viva, é o peritônio. Se esse peritônio não estiver íntegro. Então, por exemplo, se for um pós-operatório de uma cirurgia abdominal, o paciente teve uma apendicite, né, uma colicistite, um trauma abdominal, eu não vou poder fazer diálise peritoneal dele. Sim. Mas se o peritônio estiver íntegro, que é a grande maioria dos pacientes, e a queixa dele for relacionada ao aumento da ureia, ao aumento do potássio, um excesso de líquido, mas ele não estiver correndo risco de vida ali nas próximas 12, 16 horas, ele pode ser tratado por diálise peritoneal, sim. Para a gente falar que é uma contraindicação para ele fazer a diálise peritoneal, ou ele tem que estar numa insuficiência respiratória, pelo excesso de líquido, ou ele tem que estar com potássio muito alto, já com alteração da condução do coração. O eletro mostrando que esse potássio está prejudicando. Se não, ele pode fazer peritoneal, que é a maioria dos pacientes mesmo no início urgente. Eles não estão com tanta sobrecarga de líquido assim e não estão com a alteração do eletro. Então, de uma maneira bem objetiva, eu te falo que pelo menos metade dos pacientes que iniciam de modo urgente poderiam começar pela peritoneal, sim. Mas isso requer treinamento dos profissionais, uma infraestrutura mínima, que não é a realidade, né, da maioria dos serviços. A gente observa que tem alguns países, né, que nosso país é um país muito desigual. E isso é uma realidade. Mas a gente tem exemplos de países que também são desiguais, que também têm problemas do ponto de vista de IDH, população mais pobre, e que tem uma predileção por início por diálise peritoneal. Por que no nosso país a gente ainda não conseguiu romper essa barreira? Essa pergunta é muito boa, né? E são muitos os fatores, né? Não é um fator só. Então, vamos começar assim pelos mais básicos. A diálise peritoneal, ela é pouco
demandada, né? Os próprios pacientes não conhecem a diálise peritoneal. Se você conversar com um paciente renal, a maioria vai te falar, eu já ouvi falar de hemodiálise, de ir para a máquina, conheço alguém, mas a peritoneal ele não conhece. O que é desconhecido não é demandado, então ele não pede. Ela é pouco ofertada. Né? Os próprios profissionais, os próprios médicos, especialistas, não são tão familiarizados com a diálise peritoneal como eles são familiarizados com a hemodiálise. Tem dados interessantes, né, inclusive dos Estados Unidos, que um médico em formação, né, um residente, ele, durante a residência dele, ele avalia aproximadamente de 50 a 60 pacientes em hemodiálise e de 4 a 5 em diálise peritoneal. O que esse médico vai fazer quando ele terminar a residência dele? Hemodiálise. Ele vai tratar com o que ele mais sabe, com hemodiálise. Então, ela é pouco ofertada. Há inúmeros trabalhos que mostram que os centros que mais indicam peritoneal, os pacientes que melhor evoluem, são aqueles que vêm de grandes centros, centros que têm mais experiência. Então, a gente precisaria trabalhar com isso, né? Quais são as dificuldades para que todos os serviços que têm diálise também tenham a peritoneal, e não só a hemo. Ele é pouco incentivada. Incentivada pelos gestores, seja pelo dono da clínica, seja pelo superintendente ou pelo diretor do hospital, seja pelo governo municipal, estadual, federal. E o incentivo gera oferta. E quando a gente fala em incentivo, também vem um incentivo financeiro. Nós passamos aí, né, e ainda estamos passando por uma crise, um subfinanciamento da diálise. E historicamente, o subfinanciamento da peritoneal ainda é maior do que o da hemodiálise. E por causa desse subfinanciamento, essa falta de incentivo, se gerou essa pouca oferta. Então, para a gente reverter isso, né? O que esses países têm, né? Quando você me veio à cabeça a Colômbia, o México, a Tailândia, eles têm políticas públicas. Eles têm incentivos governamentais, metas que envolvem também um incentivo financeiro para que a diálise peritoneal seja a primeira opção, né? Então, isso é fundamental. Né? A gente está num processo de mudança. Eu tenho 25 anos de medicina, 21 de nefrologia. Eu nunca vi um momento tão oportuno, né, tão cheio de esperança para que realmente a gente aumente a técnica. A gente está vendo um movimento dos especialistas, dos próprios pacientes, de sociedades, né, não só da sociedade da nefrologia, mas da sociedade da organização dos pacientes e também governamentais. Então, eu acredito que a gente está num momento assim, adequado, propício, para que a terapia cresça, para que a gente possa trabalhar nesses pilares, né, para que ela seja mais incentivada, para que ela seja mais ofertada e fazer o que você está fazendo aqui. É fantástico que a gente divulgue, que a gente fale para os pacientes o que é a terapia para que ela seja demandada. Eu acho que quanto mais acesso à informação, mais a gente vai levar isso para os corredores dos hospitais, dos ambulatórios. E aí o paciente pergunta, olha, mas eu gostaria, você já ouviu falar, doutor, você sabe disso? Onde tem? Né? É sempre muito importante que a pessoa também se sinta participando das escolhas do seu tratamento. Eu fico imaginando, por exemplo, a expectativa de vida do paciente renal crônico tem aumentado nas últimas décadas. E se a gente pensar só em hemodiálise, a gente tem um limitante que são os acessos vasculares. Então, se a gente não pensa em diálise peritoneal como uma possibilidade de tratamento, e sempre é melhor começar por ela, porque a gente tem outros desafios quando a gente trata do paciente que é falência de acesso vascular, que é, por exemplo, o cara ser anúrico, né, não fazer xixi. Mas se a gente coloca a diálise peritoneal como uma opção de tratamento nessa jornada que o renal crônico vai passar, talvez a gente esteja ampliando tanto a expectativa quanto a qualidade de vida desse paciente a longo prazo. Então, a gente está dando mais uma opção de tratamento, né? Que dentro dessa jornada que é tão árdua e que a gente tem que dar todos os substratos que forem possíveis, né? Bom, mas falando
sobre na verdade, respondendo uma pergunta que é muito frequente quando eu falo de diálise peritoneal, e olha que eu falo bastante sobre isso, adoro, sou uma entusiasta do tema, que eu falo para muitas pessoas, para um público heterogêneo, sobre diálise peritoneal, e eu ouço muito frequentemente, em todos os lugares que eu vou, mas quanto que é fazer diálise em casa? Né? E hoje a gente sabe, né, sobre quanto é, doutora? Fala aí para os pacientes, porque as pessoas ficam nessa ideia, né, de que tem que gastar porque vai fazer diálise em casa. Isso. Na verdade, dependente da terapia, né, se for a hemodiálise, a peritoneal, também o transplante renal, que também não é cura, é um tipo de tratamento, outro tratamento. Né? Quem vai fomentar, né, quem vai pagar desse tratamento não é o paciente, né? Então, ele ou vai ser pelo Sistema Único de Saúde, se for pelo Sistema Único de Saúde, ele é totalmente coberto, né? A máquina, se for optado pela diálise peritoneal automatizada, a máquina, o paciente vai receber a máquina na casa dele, assim como os insumos, as bolsas, né, com os líquidos de diálise, assim como as consultas, né, vão ser pagas pelo Sistema Único de Saúde para a equipe. O paciente não vai ter nenhum ônus financeiro. E mais, ele tem alguns benefícios, né, inclusive com redução importante da conta de luz, né, por usar a cicladora. Então, o paciente não vai ter nenhum ônus por optar pela terapia domiciliar. Viu, gente? Então, quando eu falo que quem vai substanciar tudo isso vai ser o SUS, vai ser o SUS. A grande maioria dos nossos pacientes em diálise, eles utilizam a ferramenta do Sistema Único de Saúde. Quando a gente fala de sistema anexo de saúde, né, o sistema feito por convênios e planos de saúde, a gente tem mais opções de tratamento, mas a opção de diálise peritoneal também é subsidiada pelo convênio nessa situação, que a pessoa tem convênio. É só a pessoa pedir, né? Entre as possibilidades de tratamento, as possibilidades terapêuticas na doença renal crônica, diálise peritoneal está entre elas. Exatamente. No nosso país hoje, aproximadamente 80% dos pacientes em terapia renal substitutiva são subsidiados pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Então, independente de qual, é o Sistema Único que vai subsidiar. Os outros 20%, né, grande maioria, medicina suplementar, convênio, que também pode e deve subsidiar a diálise peritoneal, assim como a hemodiálise. E há diversos estudos, né, já que a gente entrou nesse âmbito aí do custo da terapia, que compararam, né, o custo e efetividade da peritoneal e da hemo. E a peritoneal, ela é mais custo-efetiva. Sim. Então, não é uma terapia que tem um custo maior, né? Seja para o paciente nada, né? Não é para ter, mas nem para o sistema de saúde. Sim. A gente estava falando de diálise peritoneal no contexto da urgência. E você vem de um serviço onde isso é uma realidade. Inclusive, é um serviço que serve de modelo para muitos outros no território nacional. E eu queria saber onde você encontrou os gargalos para essa dificuldade e como que você conseguiu transpor essas dificuldades para inserir a diálise peritoneal na urgência como uma possibilidade aí no seu serviço. Essa pergunta também é muito boa e vem da nossa realidade, né? Como eu falei, eu sou médica e nós estamos lá para cuidar dos pacientes. E os pacientes, eles chegam num número muito maior do que as vagas que a gente tem para oferecer para a hemodiálise. E o que aconteceu? Em 2014, nossa unidade tem capacidade para 200 pacientes. E a gente já estava sempre com 205, 206, 208. Eu não tinha como aumentar a unidade. E os pacientes chegando, precisando da terapia, e é uma terapia vital, né? Não dá para ficar sem terapia de diálise. E a gente pensou, por que não começar a oferecer a diálise peritoneal para esses pacientes que começam de maneira urgente, que não sabiam, aquela situação que nós já comentamos aqui.
A gente está num centro universitário, a gente gosta sempre de unir, né, a assistência com a ciência. E naquela mesmo, um ano antes, tinha saído um trabalho muito importante que tinha avaliado exatamente esse tipo de paciente. Os que chegam na urgência, se eles vão melhor em hemodiálise ou diálise peritoneal. E esse trabalho mostrou, Jéssica, que o paciente, quando entra em urgência, ser dialisado por um catéter que chega no coração, por um catéter que vai na barriga, ele tinha mais complicações com o catéter que ia até o coração, com a hemodiálise. Mesmo se ele fosse idoso, mesmo que ele fosse diabético. Sim. E era isso que a gente precisava, porque a gente tinha um pouco de preocupação com esses pacientes que têm vários outros problemas de saúde. Que já são mais velhinhos, que são os diabéticos. E quando esse trabalho mostrou isso pra gente, olha, na urgência, a hemodiálise com catéter, esses pacientes vão piores do que a diálise peritoneal, era o que a gente precisava para, com uma tranquilidade, com segurança, mudasse o fluxo e falasse, a gente vai oferecer a peritoneal de início urgente. Não foi fácil, né? A gente centralizou um pouco, né? Ficamos com uma equipe bem focada nas portas, né? No pronto-socorro, na enfermaria. Uma equipe multiprofissional é essencial, né? Uma enfermeira que tenha conhecimento na diálise peritoneal. Quando o paciente chegava em situação de urgência, né? Ou urêmico, ou hipervolêmico, a gente investigava renal crônico estágio 5, preciso começar a diálise hoje ou amanhã. Conversávamos com o paciente, né? Explicávamos o diagnóstico, falávamos, a gente tem 2 tipos de tratamento. O senhor não tem nenhuma contraindicação para fazer a diálise peritoneal. Geralmente o paciente ele divide muito com a equipe nesse momento, né? Porque ele está recebendo um monte de notícia que não é boa. Então ele fala, e aí doutora, o que eu faço? E a gente falava, olha seu João, nesse momento, a nosso ver, o senhor iria bem em diálise peritoneal. Vamos deixar a hemodiálise se a gente tiver alguma intercorrência ou quando o senhor não puder fazer a peritoneal. E aí os pacientes começaram a optar mais pela peritoneal até do que pela hemodiálise. Foi dessa maneira. Aí nós estruturamos um espaço da nossa unidade, porque no início ele começa no ambiente hospitalar, né? Então a gente tira ele da urgência, deixa ele com o peso adequado, sem os sintomas, compensa. Isso não demora muito, né? É coisa de 1 semana, ele tem condições de alta. E aí quando ele tem condições de alta, a gente tem um espaço dentro da nossa unidade, né? Onde ele vem fazer a diálise peritoneal dele até que a família ou ele mesmo seja treinado para fazer a terapia no domicílio. Então foi assim, no começo a gente centralizou um pouco, né, dos médicos responsáveis por esses pacientes, construímos o fluxo de que podemos implantar, e a gente conversou um pouquinho até antes de começar o nosso podcast, da importância da autonomia da equipe até para o implante de catéter, porque ele precisa começar a diálise hoje, né? Ou amanhã. E então nós centralizamos isso ali na nefrologia e agora a nossa equipe está ampliada, agora é o habitual. Né? Agora é o habitual. O começo foi há 10 cultura, anos. Né? Agora é cultural. Então, agora os nossos médicos jovens, residentes, chegam e falam, não tem contraindicação para DP, chegou, é um estágio 5, já abordei a família, vamos passar o catéter amanhã. Ok, vamos passar do catéter amanhã. Agora já está tudo certo. Agora, e isso nos ajudou muito, porque a gente vê os dados aí nacionais de pacientes que ficam hospitalizados meses aguardando vaga de diálise. Nós tivemos um momento crítico, sim, no fim de 2003, o nosso serviço, onde nós chegamos a ficar com uns 10 pacientes hospitalizados, mas foi um único momento. Agora, a gente fica com 2, 3 por alguns dias, porque a gente tem a diálise peritoneal de início urgente. Sim. E nesse contexto, eu até queria que a gente tecesse um pouquinho mais sobre o acesso para a diálise peritoneal. Quando a gente fala de início urgente, e qual que é o papel do nefrologista nesse lugar? Esse é um tema bem debatido, né? Assim, que traz um pouco até de ansiedade para muitas das equipes. Vou falar para você o que a gente tem na literatura. Sim. A gente tem 3 técnicas. A gente tem a laparotomia ou a mini laparotomia, que é aquela que é feita pelos cirurgiões. Que é barriguinha aberta. Barriguinha aberta, mesmo que seja um cortinho, um cortinho de 5, 6 centímetros. A gente tem a videolaparoscopia,
que são 3 furos, né? Que são feitos aí na cavidade do paciente. Também o procedimento feito pelo cirurgião. E a gente tem o que a gente chama de técnica percutânea. Que é por punção, que o que mais é utilizado é o Seldinger. Que é feita pelo nefrologista, tá? Tem inúmeros estudos que compararam as 3 técnicas. E o que a gente tem? Que é melhor quando você consegue programar é a videolaparoscopia. Porque você está enxergando aonde você está deixando o seu catéter. A pontinha do catéter, que a gente quer que ela fique bem embaixo, bem na pelve. Ela seria a melhor. E que a laparotomia, que é a do corte, ela é mais associada com complicação infecciosa. Isso a literatura já fala pra gente. Mas assim, de uma maneira geral, nenhuma técnica é melhor do que a outra. Você usa o que a sua equipe está treinada. Mas isso, tanto a laparoscopia como a laparotomia, você precisa deixar cicatrizar um pouquinho. Esse pouquinho já foi 30 dias, 21 dias, 14 dias. Agora, tem alguns locais que são de 7 a 14 dias. De 7 a 14. Mas a gente está falando de diálise de início urgente. Como é que o paciente precisa da diálise hoje, amanhã? Eu não vou conseguir esperar 7 ou 14 dias. Aí você tem 2 alternativas. Ou o cirurgião, se você tiver um cirurgião na equipe, integrado, treinado, ele implanta para você e você põe o paciente em emo por 7, 14 dias. Ou você implanta pela percutânea, porque a percutânea é o único furinho por onde passa o catéter. O próprio catéter tampona. Então, ele não extravasa, você não precisa ter intervalo, né, entre passar o catéter e começar o tratamento. Então, nos inícios urgentes, o que a gente mais tem na literatura é essa percutânea, a do nefrologista, a do furinho, a do Seldinger. Então, no nosso serviço, toda a experiência da diálise urgente é dessa maneira. Tá? Inclusive que é uma experiência que é muito importante e uma experiência literalmente vitoriosa, porque mostra pra gente que diálise peritoneal na urgência funciona, né? E incentiva, inclusive, outros serviços a pensarem como uma alternativa também de tratamento. Isso, né? Uma alternativa que a gente tem que dar para o paciente para que ele possa fazer a escolha dele. Eu não consigo, assim, a diálise peritoneal planejada, se você tiver um cirurgião na equipe para você implantar, ótimo, tá? Agora, a diálise peritoneal de início urgente e laparotomia e breaking são coisas que não combinam. Não combinam. Então, a diálise peritoneal de início urgente, ela tem que ser, eu sempre coloco, ela tem que ser linkada a 2 fatores. A autonomia do nefrologista para o implante, isso requer treinamento e, obviamente, a retaguarda da cirurgia, porque complicações são inerentes aos procedimentos, né? A gente precisa conhecer as estatísticas. Então, a autonomia do nefrologista e um espaço para que você realize a diálise peritoneal quando o paciente tiver condições de alta hospitalar, até que ele, né, ou sua família sejam capacitados para fazer a terapia em casa. Tá, e esse que é um outro grande gargalo, talvez um outro grande desafio, que é justamente o momento da alta. Como é que você lida com isso? Então, como é que você faz essa ponte entre a internação e a saída de alta e o suporte domiciliar em diálise peritoneal? A família já vai fazer o treinamento enquanto o paciente está internado? Como que é? Então, depende, assim, a nossa rotina é que não. O paciente, os familiares vão conhecer a terapia, o local que ele vai fazer a diálise peritoneal quando ele for de casa. Mas é muita informação para esse paciente, para essa família. Ainda lembra? Tá vivendo luto, o início né? é urgente. Ele não sabia que ele ia precisar de diálise naquela semana. Ele chegou em condições clínicas ruins, desfavoráveis, ele está se recuperando, a família também. Então, tem toda uma atenção e uma insegurança da internação. Então, a gente acha que não é o melhor momento. Então, tudo que a gente delineou até agora, assim, só em situações raras mesmo, né? Assim, que a gente começa o treinamento com o paciente hospitalizado. Geralmente ele recebe a alta, e quando ele recebe a alta, ele vem daí para a nossa unidade, e a frequência com que ele vem
vai depender da função renal residual dele, né? Tem paciente que consegue vir em dias alternados, tem paciente que precisa vir 4 vezes na semana, enfim. E aí ele foi para casa, ele vai feliz, né, para casa, ele volta a comer a comida da casa dele, né, com as nossas orientações, obviamente. Ele vem uns 2 dias, aí a gente começa a marcar o treinamento. E aí vem, né, o filho, a esposa, o esposo juntos. E aí, enquanto ele faz a terapia, as enfermeiras fazem o treinamento. E aí é muito bacana, né? É muito bacana. Às vezes, nas sessões finais ali que eles fazem com a gente, já é um membro da família treinado, que liga e desliga e monta a máquina. Então, eles vão para casa muito seguros, né? Porque eles viram a terapia acontecendo ali, né? Os alarmes que a cicladora já tem que… como que tem que manusear os alarmes, né? As possíveis intercorrências que podem acontecer, embora sejam bem pequenas, né? Perto da hemodiálise, né? É mais relacionada à posição do paciente, né? E não a passar mal, porque isso não acontece durante a peritoneal. Isso dá muita segurança para o paciente e para o familiar. Eu acho que essa questão da segurança é uma coisa muito importante. A gente tem baseado a nossa medicina numa prática muito paternalista. Então, os nossos pacientes, eles estão acostumados a chegarem na clínica, por exemplo, a chegarem num hospital, serem cuidados, serem tratados e liberados para casa para só manutenção até a próxima, né? E, às vezes, eles ficam nesse lugar da insegurança, né? Quando a gente fala assim, olha, você será… obviamente, depois de treinado, será o principal responsável pelo cuidado. Isso é uma coisa que você percebe também no dia a dia, quando você conversa com pacientes assim, olha, você vai fazer diálise em casa. Aí eles se assustam, assim? Assusta. A primeira reação, né, é sempre, mas vai fazer em casa, a gente vai fazer o tratamento, é sempre uma reação ambígua. Há um alívio de falar, poxa, não vai precisar vir para o hospital 3 vezes por semana, a gente vai poder fazer a diálise em casa, ele só vai para o hospital 1 vez por mês para consulta, nossa, que bom. Isso, tudo bem. Isso. Mas ele vai fazer diálise em casa todos os dias, ou quase todos os dias, e a gente que vai ligar e desligar, mas se ele passar mal, e se der problema na máquina, aí a gente conversa, fala, olha, vamos por partes. O passar mal pode coincidir dele estar ligado, dele estar fazendo a diálise. Mas não vai ser por causa da diálise. E aí a gente explica o porquê. A máquina, ele pode ter sim, né? Pode o intestino deixar de funcionar, ficar mais constipado, o catéter mudar de lugar. Mas a máquina, ela vai… O alarme dela tem que te tranquilizar. Porque quando ela alarmar, ela fala, olha, alguma coisa está acontecendo que eu não estou trabalhando 100%. Me ajude aqui. E ela escreve no visor o que está acontecendo. E a gente tem um celular, né, da unidade, que fica com as enfermeiras. Pode ligar, a gente funciona 24 horas, 7 dias na semana. E aí vai conversando com isso. Mas olha, é bonito de ver, né? Porque realmente é uma terapia de cuidado compartilhado, né? Sim. O paciente e o familiar que trazem a informação. E é bonito de ver a evolução disso, né? A gente não tem casos… A gente, quando eu falo, não é Botucatu. A literatura mesmo, de paciente ou familiar que não aprende, né? O que a gente tem, né? Que depois de um tempo da terapia pode ter um cansaço, um esgotamento, como qualquer outra situação nossa. Mas que não aprende, não, a gente não tem. É tudo dado o seu tempo e muito diálogo. Isso, né? muita conversar conversa. muito com o paciente e com seus familiares. Algumas pessoas chegam para mim com a queixa ou com a questão que é o seguinte: olha, eu não sou alfabetizado, ou eu estudei muito pouco. Será que eu vou conseguir me adaptar com essa máquina, onde eu tenho que, né, acompanhar, ver o quanto que ultrafiltrou, o quanto que saiu, o quanto que entrou? E será mesmo que eu vou conseguir? Qual que é a sua experiência? Aprende. E se não aprende na primeira vez, na segunda, na terceira, o problema não é do paciente e do familiar, é nosso. E a gente conversa muito, e isso que é legal trabalhar em equipe. Porque já aconteceu, assim, um erro de avaliação da parte médica, de falar, poxa, acho que aqui não vai dar certo. Sim. E o contrário também, da enfermagem falar, olha, acho que não vai dar certo.
e dá. A gente precisa entender, isso é até uma nomenclatura, letramento em saúde. Sim. Como que eu aprendo? Tem pessoas que é vendo, tem pessoas que é ouvindo, tem pessoas que é fazendo, é lendo. Então, quando você entra na sala do treinamento, é bonito. Tem escrito, tem TV, tem a máquina, tem a enfermeira, e cada um tem o seu tempo. E a gente vai adaptando. Cada um tem o seu tempo. Tem gente que aprende em 2 dias, que fez Tá o craque. treinamento. Tem gente que precisa de 4, mas todo mundo aprende. Todo mundo aprende. E vai para casa só a hora que tá seguro, né? Então aprende. E se não aprendeu, é porque o método que a gente está usando não está adequado, né? E lembra, né? A gente não discute isso, né? Sim. Como é que você estuda, né? Uns têm que Sim. fazer resumo, outros têm que ler, outros têm que assistir. É entender como é que essa família e esse paciente conseguem aprender. Sim. Uma outra coisa que eu acho também que é muito frequente nas conversas é o seguinte. Paciente lá no salão de hemodiálise, né? Agora falando daquele que vai converter. No salão de hemodiálise ele tem pressão baixa, ele tem cãibra, ele tem náusea e nananã. E a gente tem uma equipe de saúde que tá ali, que consegue fazer o diagnóstico, fazer tratamento e ele fica melhor. Como é o dia a dia desse paciente, mesmo esse que é convertido, fazendo diálise peritoneal? Essas hipotensões, ou seja, pressão baixa, cãibra, essas coisas acontecem? Não acontecem. Por quê? Porque a hemodiálise, ela é muito eficaz, né? Ela precisa resolver em 4 horas o que o paciente fez em 44 horas. Ele dialisa um dia sim, um dia não. Então, tudo que ele bebeu de líquido, tudo que ele acumulou de ureia, tudo que acumulou de potássio. Então, ela tem que resolver isso em 4 horas. Então, é comum, por exemplo, um paciente que pesa 65 quilos, a gente tem que tirar dele 3 litros ali durante a sessão de hemodiálise. Por isso que ele pode ter intercorrências. Sim. Como você falou, a cãibra, a pressão baixa, porque ela tem 4 horas para resolver tudo. E aí vai ficar dialisando um dia sim, um dia não. A peritoneal, ela é um pouco mais parecida com o funcionamento do rim. Quanto tempo o nosso rim funciona no dia? 24 horas? O tempo todo. 7 dias na semana. Não A tem diálise folga. peritoneal não é 24 horas. Até pode ser. Tem modalidades que a gente coloca o líquido e fica 24 horas. Mas ela é, a princípio, diária, né? A não ser que o paciente ainda tenha lá 5, 6% do rim funcionando, dá pra gente dar uma folga. E quando ela funciona, é pelo menos 8, 9 horas. Então, ela é mais gradual, ela resolve de maneira mais lenta. Então, aquele paciente não vai ter 3 litros para tirar, ele vai ter 1, porque ele está fazendo todos os dias. E esse 1,5, ela vai tirar em 8, 9 horas. É por isso que não aparecem as cãibras, é por isso que não tem hipotensão. Sim. Durante o tratamento, durante a terapia. Então, é por isso que o paciente e os familiares podem ficar tranquilos, porque ele não vai passar mal. Ele pode até ter algum sintoma, mas não vai ser por causa da diálise, só coincidiu dele estar dialisando. Né? Então, é bem mais tranquilo nesse sentido. Em relação, a gente falou algumas vezes aí ao longo do episódio sobre diurese residual. Então, meu paciente começou agora a fazer diálise peritoneal e ele andou conversando com outros colegas que estão fazendo hemodiálise e ele falou assim, eu ainda faço xixi. E os colegas ficaram assim assustados. Como assim você faz xixi? Né? Fala pra gente sobre diurese residual, né? E a manutenção dessa diurese residual no contexto de diálise peritoneal. Esse é um dos grandes benefícios da diálise peritoneal, né? Por mais que a gente tenha hemodiálise, diálise peritoneal, hemodiafiltração, nada é igual ao funcionamento dos nossos rins. Então, se a gente conseguir preservar, e mesmo para o paciente em diálise, se a gente conseguir preservar 1, 2, 3% desse funcionamento, o paciente urinando 500, 600, 1.000 ml por dia, é ótimo. Isso faz diferença em como ele vai viver e o quanto ele vai viver. Além de facilitar o manejo para nós nefrologistas. Muito. E o que acontece com a hemodiálise? Toda vez que ele vai lá para a diálise,
o sangue dele vai entrar em contato com o capilar, com a máquina, né, com a solução de diálise. Então, o paciente em hemodiálise, ele costuma, por esse mecanismo mesmo do sangue dele estar exposto sempre a uma membrana, que é o rim artificial dele, e por ela ter que resolver em 4 horas tudo que ele fez nos 2 dias prévios. Tudo muito rápido. Muito rápido. Isso acelera a perda da função renal dele. Por isso que a pressão cai, porque ele precisou tirar 3 litros em 4 horas. E cada vez que essa pressão cai, é um chutinho a mais para que acabe com esse funcionamento renal que já está tão pequeno, que acabe o xixi. Então, de uma maneira geral, um paciente em hemodiálise, depois de 6 meses em hemodiálise, ele já não tem mais função renal residual. Ele é um paciente que é anúrico, que a gente fala, né? Urina ali menos do que 100 ml, que a gente não considera. E a peritoneal não é isso, ele só colocou o catéter, ele vai ter a solução de diálise, mas ele não está sendo exposto a uma outra membrana, né? A membrana é dele, é do corpo dele, foi o que a gente falou lá no início da nossa conversa. E ela é mais lenta, né? Ela é feita todos os dias e trabalha aí por 8 horas, então eu não tenho os episódios de pressão baixa. Isso faz com que preserve essa quantidade de urina e esse funcionamento renal aí por, em média, 2 anos. Mas é comum a gente ver pacientes com 3 anos em diálise peritoneal. E fazendo xixi. E fazendo seu xixi. Sim. Uma dúvida que eu vejo muito frequente é: eu sou diabético. Eu posso fazer diálise peritoneal? Lembrando que o líquido da diálise peritoneal, ele usa concentrações diferentes de glicose, que é açúcar, para fazer todas as trocas. Ele pode. Se a gente for pensar, né, isso é uma coisa que a gente precisaria evoluir. Se você me perguntasse o que você gostaria, Dani, que a gente evoluísse com a diálise peritoneal. Isso. Eu queria uma solução melhor. Livre de glicose. Livre de glicose. E a gente precisa da glicose porque ela que puxa o excesso de líquido, tá? A gente tem outras soluções? A gente tem, mas a gente… Mas são mais caras, mais caras. A única, só tem uma outra que tem no Brasil, que é a Icodestrina, mas ainda não é incorporada pelo Sistema Único de Saúde. No nosso serviço a gente tem a Icodestrina, mas ela ainda não é incorporada, mas eu também acredito que em breve ela vai ser. Sim. Então, de fato, é às custas de glicose. O paciente pode usar? Pode, mas a gente vai ter que ajustar a dose de insulina. Sim. Tá bom? Porque se a gente não ajustar, ele vai descompensar do diabetes. Ok. Bom, eu acho que a gente sanou bastante dúvidas e mitos e falácias sobre a nossa querida diálise peritoneal. E se do outro lado tiver alguém que estava em dúvida sobre qual método escolher… eu acho que ficou muito bem embasado agora sobre a diálise peritoneal como um excelente método, inclusive quando estamos falando de contexto de emergência. Isso é muito bom. Eu queria, antes de mais nada, agradecer enormemente a presença, tá? A sua presença aqui conosco, a sua também, que está aí do outro lado. Muito obrigada por você ter aceito nos acompanhar nessa empreitada de educação em saúde. Muito obrigada, Daniela. Eu que agradeço, Jéssica, foi um prazer mesmo estar aqui conversando sobre diálise peritoneal, porque realmente, né, a gente acredita no método e mais do que isso, é um direito do paciente conhecer todas as modalidades que existem para que ele faça a sua escolha. Né? Sabendo que cada método tem os seus benefícios, cada método tem a sua limitação e que ele, diante dessas informações, fale: eu vou escolher pela hemodiálise ou eu vou escolher pela diálise peritoneal. E também que ele esteja livre para mudar de um para o outro quando ele se sentir à vontade também. Porque as pessoas têm uma ideia de que eu comecei em hemodiálise, eu vou ter que ficar em hemodiálise para sempre. Ou o contrário. Então, não. Na verdade, todos os tratamentos que nós ofertamos são para que vocês tenham a melhor qualidade de vida possível. E todo mundo pode transitar em todas as 3 modalidades mais conhecidas, tanto diálise peritoneal, quanto hemo, quanto transplante, ao longo dessa jornada. Exatamente. A gente fala que os métodos, eles não são concorrentes. Eles são complementares.
Eu né? adoro essa frase. Eu falo sempre isso, eles são complementares. Tudo para que o paciente fique bem. Exatamente. E eu quero agradecer muito a você que esteve conosco aí do outro lado e deixar claro que você é a nossa principal importância. Então, se você que tá aí ficou com alguma dúvida, você pode ficar à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários ou também pode seguir no @hemodiálogos e mandar pra gente por direct. Também você não vai deixar de nos seguir para saber todos os novos assuntos que nós vamos tratar aqui. E também, se quiser, você pode dizer pra gente o que você quer saber, certo? Você esteve conosco em Hemodiálogos. Tchau! Esse programa foi produzido e dirigido por Mariana Orlandi. Roteirizado por mim, Jéssica Marcelo, e por Mariana Orlandi. Gravado, editado e pós-produzido por Zamunda Studio. E é apresentado por mim, Jéssica Marcelo, que te espero na próxima quinta-feira para mais um episódio de Hemodiálogos. Tchau!